Você já se sentiu completamente desconectado, cercado por pessoas, mas, mesmo assim, sozinho? Talvez você faça parte da geração que nunca esteve tão conectada digitalmente, e, ainda assim, sente que quanto mais se conecta, mais distante fica dos outros. Já parou para pensar por que isso acontece? Seja muito bem-vindo ao canal Consciência Rica Mental. Aqui, a gente mergulha no funcionamento da mente humana, e como ela impacta diretamente nossas emoções, relações e até nossas finanças. Se você é da geração Z e sente que a solidão é um dos maiores desafios da sua vida, esse vídeo é para você. Hoje, vamos explorar as raízes desse sentimento, e como ele pode ser transformado num catalisador de autoconhecimento e conexão genuína. E antes de começarmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo que vai te ajudar a entender e dominar a sua mente. Vamos lá! A solidão digital não é só uma questão emocional. Ela é neurológica. Quando estamos conectados digitalmente, o cérebro experimenta uma espécie de falsa recompensa. Isso acontece porque as redes sociais criam uma ilusão de proximidade. Mas o que acontece no cérebro não é uma conexão emocional verdadeira. Vamos entender melhor. O cérebro humano foi programado, naturalmente, para buscar conexões genuínas. Daquelas que envolvem o olho no olho, a linguagem não verbal, o toque, a presença. Interações reais, que ativam a liberação de oxitocina, o hormônio da confiança e do vínculo social. A oxitocina é essencial para criar laços profundos, amizades verdadeiras, relacionamentos saudáveis. Mas quando nossas interações se limitam às telas, esse estímulo não acontece. Em vez de oxitocina, o cérebro libera dopamina, um neurotransmissor ligado à sensação de recompensa e prazer. Só que a dopamina das redes sociais é rápida, instantânea e passageira. Cada curtida, cada notificação, cada mensagem, traz um pequeno pico de prazer, mas não constrói laços profundos e duradouros. Esse ciclo, de busca por validação rápida, acaba criando uma rotina viciante. A gente se sente estimulado, mas não preenchido, ativo, mas não conectado. E o que a ciência tem a dizer sobre tudo isso? Um estudo da Universidade de Copenhague, publicado em 2019, encontrou uma ligação significativa entre o uso excessivo de redes sociais e o aumento da solidão, especialmente entre os jovens. Apesar de oferecerem uma forma de interação, as plataformas digitais proporcionam conexões que são rasas, superficiais. Elas simplesmente não são capazes de satisfazer as necessidades emocionais profundas que o nosso cérebro tem por vínculos humanos reais. O cérebro, então, acaba preso em um ciclo vicioso. Ele busca constantemente mais recompensas, notificações, curtidas, visualizações, mas essas pequenas doses de prazer não entregam o bem-estar duradouro que só a verdadeira conexão humana pode gerar. É exatamente aí que nasce a sensação de solidão digital. Com o tempo, o cérebro começa a se dessensibilizar a esses estímulos rápidos e vazios. E isso leva a uma sensação de vazio interno, ao mesmo tempo em que surge um desejo ainda maior por interação. O resultado: um ciclo contínuo de insatisfação e frustração emocional. Resumindo, as interações digitais podem até parecer conexão, mas, neurologicamente, não ativam os sistemas de recompensa emocional do cérebro de maneira eficaz. O efeito colateral: solidão, isolamento emocional. Agora, você já parou para pensar no quanto as redes sociais intensificam a comparação social? Elas não mostram a vida como ela é. Mostram só momentos felizes, cuidadosamente editados. E mais, nos expõe a padrões irreais de beleza, sucesso, produtividade e felicidade. Quando você rola o feed do Instagram, ou passa pelos vídeos no TikTok, é fácil começar a achar que a sua vida está incompleta, não é? Isso acontece porque, no nível neurológico, o cérebro humano é altamente social.
Ele foi programado para se comparar aos outros, para se integrar ao grupo e garantir sua sobrevivência. Essa programação vem de muito antes da internet. Lá atrás, nos tempos ancestrais, pertencer significava estar seguro. Mas hoje, o cérebro não está lidando com comparações saudáveis. Ele está sendo bombardeado por vidas filtradas, editadas, ensaiadas. E aí, você se pega tentando acompanhar uma versão distorcida da realidade. Uma corrida silenciosa e exaustiva, onde a linha de chegada nem existe. E é aqui que entra o perigo. O cérebro humano é altamente vulnerável a padrões externos, especialmente quando esses padrões são amplamente promovidos por influenciadores, celebridades e usuários das redes sociais. Um estudo da Universidade de Houston revelou algo alarmante. O uso excessivo das redes está ligado ao aumento de sentimentos de inveja e a uma autoimagem distorcida. Sabe o que acontece? Quando você se expõe constantemente a imagens de vidas aparentemente perfeitas, seu cérebro começa a interpretar a própria vida como menos interessante, menos bem-sucedida e até menos bonita. Quando tentamos nos encaixar nesses padrões irreais de sucesso e felicidade, criamos uma pressão interna gigantesca. É como se o tempo todo as redes sociais estivessem sussurrando: você não é o suficiente. Essa voz invisível, mas constante, derruba sua autoestima, gera ansiedade social e corrói, aos poucos, a imagem que você tem de si mesmo. Agora, imagine o impacto neuroquímico disso tudo. A dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação, é liberada quando sentimos satisfação ou conquista. Mas nas redes sociais, essa dopamina vem em doses instantâneas, rápidas e rasas. Curtidas, comentários, compartilhamentos. Tudo parece prazeroso, mas passa tão rápido quanto chegou. E aí, o cérebro quer mais. Busca mais. Insaciável. Só que nunca encontra uma recompensa emocional verdadeira. O resultado: frustração, vazio. Uma espécie de fome emocional que não se sacia com nenhum clique. Isso fica ainda mais evidente em plataformas como Instagram e TikTok, onde tudo é visual, performático e altamente curado. Você vê corpos perfeitos, viagens de luxo, rotinas produtivas, vidas de novela. Mas, já reparou que, muitas vezes, aquela felicidade toda parece forçada, plástica, artificial? O cérebro não distingue tão facilmente o que é real ou encenado. E nessa comparação constante com essas versões idealizadas, ele começa a desvalorizar suas próprias conquistas, sua rotina, seus relacionamentos, suas alegrias. E esse, meu amigo, é o verdadeiro preço da perfeição. Uma batalha interna silenciosa, que nunca leva à satisfação genuína. Por isso, é fundamental entender o impacto psicológico de viver constantemente atrás de uma tela. Porque as redes sociais, apesar de nos conectarem, também nos colocam numa guerra com nossa própria autoimagem. Nos fazem duvidar se somos bons o suficiente. Nos afastam da nossa autenticidade. E distorcem a nossa própria definição de felicidade. E agora? Vamos falar sobre um fenômeno cada vez mais presente na vida da geração Z. A famosa FOMO, Fear of Missing Out. O medo de estar perdendo alguma coisa. Você já sentiu uma ansiedade estranha ao ver seus amigos postando fotos incríveis, enquanto você estava sozinho, em casa? Ou já se forçou a participar de algo só porque todo mundo estava indo, mesmo sem vontade real? A FOMO não é apenas um desconforto passageiro. Ela tem implicações profundas na saúde mental e está diretamente ligada à ansiedade social. Do ponto de vista neurológico, a FOMO é o reflexo de um instinto primitivo. Desde os tempos mais antigos, o ser humano precisou pertencer ao grupo para sobreviver. Ser excluído significava estar vulnerável, fora da proteção, fora da comida, fora da segurança. Por isso,
O cérebro foi programado para gerar uma resposta emocional intensa toda vez que nos sentimos excluídos. E adivinha o que as redes sociais fazem? Elas distorcem esse mecanismo. Instagram, TikTok, Snapchat criam um ciclo onde, a cada nova postagem, a cada story, a cada foto, você sente que está ficando para trás, que está perdendo algo, que deveria estar fazendo parte de algo maior. E, quando isso não acontece, o cérebro ativa aquela velha sensação de desamparo social, como se não estar presente fosse uma falha sua, uma ameaça ao seu valor dentro do grupo. Essa é a raiz da FOMO, um reflexo da nossa biologia ancestral, agora ativado por um mundo digital que não perdoa pausas. E o que acontece quando isso se torna constante? A FOMO começa a fazer mais do que apenas incomodar. Ela se transforma em ansiedade real. E não é qualquer ansiedade. É ansiedade social. O cérebro entra num ciclo vicioso. Você vê algo no feed, sente que está perdendo uma oportunidade, e imediatamente começa a se perguntar: o que está acontecendo lá fora, enquanto eu estou aqui? Essa sensação de estar de fora, de não fazer parte, de não ser relevante, cria um vazio emocional profundo. E é nesse espaço vazio que a solidão começa a crescer. Agora, entenda isso. A FOMO vai muito além de achar que perdeu um evento legal. Ela atinge o cerne da sua identidade social. Você começa a se questionar: será que estou sendo esquecido? Será que não sou importante o suficiente? Será que ninguém se importa se eu estiver lá, ou não? Essas perguntas, silenciosas, mas cortantes, geram cargas altíssimas de cortisol, o hormônio do estresse. E aí, a ansiedade explode. Seu corpo sente. Seu sono muda. Seu humor oscila. Você entra numa bolha emocional. Isolado, desconectado, inseguro. Agora imagine o que isso faz com a sua mente. O cérebro começa a priorizar eventos sociais acima do seu bem-estar. Sim, ele passa a interpretar o não estar presente como se fosse uma ameaça real. E aí, você começa a sacrificar suas próprias necessidades para tentar se encaixar. Mesmo que o grupo nem te veja, mesmo que você nem queira estar lá, você se desgasta mentalmente, se afasta de si mesmo, se molda para agradar uma vitrine. E o pior, quanto mais você cede à FOMO, mais o cérebro busca alívio rápido. Como? Rolando o feed, procurando onde você poderia estar, caçando oportunidades de pertencimento que só existem na sua cabeça. E aqui está a verdade mais dura. O maior impacto da FOMO não é o medo de perder algo. É o medo de não ser o suficiente. Você começa a se comparar. Cada foto vira uma ameaça. Cada história compartilhada, uma acusação silenciosa. Você não viveu isso. Você ficou de fora. Você não pertence. A mente até tenta racionalizar, mas o cérebro está preso num ciclo de comparação e insegurança. E se você é da geração Z, isso é ainda mais intenso. Porque você cresceu imerso nesse ecossistema, conectado o tempo todo, sentindo que precisa estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E quando não está, a mente grita, o coração aperta, a autoestima despenca. E então surge a distorção cognitiva. Você começa a acreditar que sua vida só tem valor com a validação constante dos outros. E quanto mais busca por isso, mais o vazio cresce. Porque o cérebro não encontra satisfação nesse processo. É como tentar saciar sede com água salgada. O ciclo da ansiedade social se fortalece. E você se vê preso, correndo atrás de algo que nunca vai preencher o que está faltando dentro de você. Agora, vamos explorar um ponto crucial na experiência da geração Z, a dificuldade em construir relações profundas.
Se você já se sentiu exausto com interações que mais parecem transações do que conexões reais. Se já esteve em uma conversa onde, apesar das palavras trocadas, sentia que não estava, de fato, se conectando. Saiba de uma coisa: você não está sozinho. Esse é um fenômeno coletivo. E ele tem raízes profundas, fincadas na maneira como nossa experiência humana evoluiu no ambiente digital. O cérebro humano foi moldado, ao longo de milhares de anos, para construir conexões sociais significativas. Somos seres sociais por natureza. E nossas relações não são apenas uma escolha, elas são uma necessidade biológica. Estudos de neurociência mostram que relações autênticas ativam áreas do cérebro associadas ao prazer e à liberação de ocitocina, o hormônio do vínculo, da confiança, da conexão. Quando você compartilha uma experiência genuína com alguém, seu cérebro responde com um senso de recompensa que nenhuma curtida consegue replicar. Mas, com o surgimento das interações digitais, algo se perdeu. A tecnologia nos ofereceu velocidade, instantaneidade. Mas, em troca, muitas vezes levou embora a profundidade. Hoje, estamos imersos em um mar de interações rápidas, fragmentadas, expostos a um fluxo incessante de postagens, mensagens e notificações, onde a imagem importa mais que a essência, onde a performance substitui a presença, e onde a conexão virou aparência. Você já parou para pensar por que isso acontece? A resposta está na arquitetura das redes sociais. Elas foram projetadas para capturar nossa atenção com eficiência, mas não para nutrir vínculos duradouros. O modelo é fragmentado por natureza. E a intimidade exige tempo, silêncio, escuta, coisas que não cabem bem no ritmo acelerado do digital. E tem mais: o excesso de tempo em ambientes virtuais começa a enfraquecer algo essencial: as nossas habilidades sociais. O cérebro é plástico. Ele se adapta. Se você passa mais tempo interagindo por telas do que por olhares, gestos e toques, essas linguagens silenciosas começam a se perder. A comunicação não verbal, tão fundamental para a empatia, simplesmente desaparece. E aí, algo sutil, mas poderoso, acontece. Você conversa, mas não sente. Você responde, mas não se conecta. Pense nas mensagens de texto. Você digita, recebe uma resposta, continua a conversa, mas não vê os olhos da outra pessoa. Não sente a energia. Não percebe o silêncio entre as palavras. Isso cria uma desconexão profunda. Porque o cérebro humano precisa desses sinais para formar vínculos de verdade. E essa desconexão não é apenas perceptível, ela é mensurável. Um estudo da Universidade da Pensilvânia, publicado no Journal of Social and Clinical Psychology, revelou que o uso excessivo das redes sociais está diretamente associado ao aumento da sensação de isolamento, principalmente entre os jovens. A pesquisa mostrou que, quanto mais tempo os participantes passavam nas redes, mais solitários e desconectados se sentiam de relações reais. Esse é o grande paradoxo da era digital. Vivemos em um mundo onde estamos, teoricamente, mais conectados do que nunca. Mas, emocionalmente, estamos nos afastando uns dos outros. Seguidores não são sinônimo de presença. Curtidas não significam compreensão. Você pode ter centenas, milhares de conexões virtuais, e ainda assim se sentir invisível. Por quê? Porque a profundidade não está lá. Tudo permanece na superfície: imagem, performance, expectativa. E isso cobra um preço alto. Com o tempo, essa superficialidade começa a corroer a autoestima. Quando você não consegue construir relações verdadeiras, começa a se questionar: será que tem algo de errado comigo? Será que eu não sou digno de uma amizade real? Essas perguntas silenciosas, quase sempre não ditas, plantam sementes de ansiedade, de insegurança e de solidão. E essa solidão não é apenas emocional. Ela é também uma questão de saúde mental. Sentir que você não tem um círculo de apoio verdadeiro impacta diretamente seu bem-estar.
A ausência de espaço para expressar seus sentimentos de forma autêntica, em um ambiente mediado por telas, gera frustração, estresse e a dolorosa sensação de não pertencer. Agora, pense no impacto disso para uma geração inteira. A geração Z está crescendo em um mundo onde a troca de mensagens acontece mais do que a troca de olhares. Onde a validação é buscada por números, e não por escuta. E onde a conexão verdadeira se torna, cada vez mais, um bem raro. A falta de vínculos reais não é apenas um desconforto moderno. É uma ferida aberta. É uma ruptura que está afetando profundamente o equilíbrio emocional de milhões de jovens. E é por isso que, no próximo trecho, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos falar sobre a solidão, e sobre a crise de identidade que se instala justamente quando o jovem tenta descobrir quem é, em um mundo que o tempo todo diz quem ele deveria ser. Mas antes de seguir, respira. Você não está sozinho nessa jornada. E reconhecer essa dor, já é o primeiro passo para transformá-la. A busca por identidade é, sem dúvida, uma das jornadas mais intensas da juventude. Você, talvez, já tenha se sentido perdido, sem saber exatamente quem é, o que deseja da vida ou qual caminho seguir. A boa notícia: esse sentimento é mais comum do que parece. Ele é parte natural do processo. Mas o problema começa quando essa busca por autenticidade se entrelaça com um sentimento profundo de isolamento. Aí, surge a sensação de estar à deriva, de estar desconectado do mundo ao redor, e, pior ainda, de si mesmo. Durante a adolescência e os primeiros anos da vida adulta, o cérebro está em pleno estado de transformação. Essa é uma fase marcada pela intensa exploração. A mente está ocupada testando ideias, experimentando papéis, tentando descobrir: quem sou eu? Qual é o meu lugar nesse mundo? Em que grupo eu realmente pertenço? Esse processo de autodescoberta é essencial para o amadurecimento emocional. Mas, paradoxalmente, é nesse mesmo momento que muitos jovens começam a se sentir solitários. À medida que tentam se definir, enfrentam o peso das expectativas sociais, culturais, familiares, que os rodeiam. Talvez você tenha mudado de estilo, de opiniões, buscado novos círculos de amizade. Mas ainda assim sente que não encontrou um espaço verdadeiro onde possa ser quem realmente é. E essa busca constante por pertencimento pode se tornar emocionalmente exaustiva. Especialmente quando parece que todos ao redor já se encaixaram em algum lugar, e você não. O desejo de ser aceito, somado à pressão para se enquadrar em padrões pré-definidos, gera um conflito interno silencioso. Na tentativa de se adaptar, muitos acabam se distanciando da própria essência. Você começa a se moldar ao que os outros esperam. Mas, por dentro, vai se afastando de si. E essa desconexão se intensifica no ambiente digital. Nas redes sociais, a identidade parece não nascer de dentro, mas ser moldada por métricas, curtidas, comentários, seguidores. Você se vê tentando encaixar sua autenticidade em moldes que mudam o tempo todo. E, nesse cenário, ser verdadeiro se torna um desafio. Durante a exploração da identidade, é comum experimentar várias versões de si mesmo. Testar, errar, refazer. É normal. Mas não é fácil. Em meio a tudo isso, surgem perguntas que machucam em silêncio. Quem sou eu, de verdade? Por que ainda não me reconheço totalmente? Será que estou ficando para trás? E essas perguntas não respondidas geram um vazio. Um sentimento de insegurança que acompanha cada tentativa de se encaixar, ou de se encontrar. E quanto mais papéis você experimenta, maior parece ser a desorientação. Esse vazio, muitas vezes, é alimentado por uma falta de autocompaixão. Você se julga por não ter se encontrado. Sente que está falhando por não ter uma identidade sólida. Mas como encontrar algo fixo em um mundo que muda o tempo todo? A pressão de atender às expectativas externas, seja da sociedade, da família ou das redes, fragiliza a autoimagem. E isso se traduz em ansiedade,
baixa autoestima e, claro, mais solidão. Essa é uma das grandes dores da geração Z, sentir que a jornada de se encontrar é solitária. Como se ninguém mais estivesse passando por isso. Como se essa busca fosse uma batalha silenciosa travada dentro de cada um. Mas a ciência nos mostra que essa crise é natural, e até necessária. O psicólogo Erik Erikson, uma das maiores autoridades no estudo do desenvolvimento humano, afirmou que a formação da identidade é o desafio central da juventude. Segundo ele, esse período é marcado por uma crise de identidade, onde o jovem precisa explorar diferentes possibilidades para entender quem é. É como se o cérebro estivesse dizendo: testa, vive, experimenta. Porque só assim será possível integrar tudo isso em uma identidade verdadeira. Durante essa fase, o cérebro está em alta plasticidade. Ele está moldando não apenas conexões neurais, mas também sociais, emocionais e culturais. Cada escolha, cada erro, cada descoberta, tudo isso constrói a base do adulto que você será. No entanto, a dificuldade em resolver essa crise de identidade pode resultar em um sentimento profundo de confusão e solidão. Quando um jovem não consegue formar uma identidade estável ou se vê forçado a adotar uma persona que não reflete seu verdadeiro eu, ele experimenta o que podemos chamar de isolamento psicológico. Ele se sente desconectado não apenas de seus próprios sentimentos, mas também dos outros ao seu redor. Essa desconexão vai além do físico. É a sensação de estar cercado por pessoas, mas, ainda assim, se sentir sozinho. Além disso, o fato de o cérebro ainda estar em desenvolvimento nessa fase da vida significa que as consequências dessa busca por identidade podem reverberar por toda a vida. O que parecia um processo natural de autodescoberta, se não for bem gerido, pode se transformar em uma base frágil para o bem-estar emocional. E, ao invés de crescer, o indivíduo acaba gerando uma crise de identidade persistente, que pode dificultar suas relações futuras. E essa crise é muitas vezes agravada pela falta de apoio emocional. Embora estejamos mais conectados do que nunca, graças à tecnologia, a verdadeira conexão emocional, aquela que se constrói a partir de conversas sinceras e do apoio genuíno, tem se tornado cada vez mais rara. A solidão emocional não é apenas estar fisicamente isolado, é a sensação de estar desconectado em um nível muito mais profundo e íntimo. Hoje, a geração Z enfrenta um desafio ainda maior, a dificuldade em lidar com suas emoções. Apesar de estarmos mais conscientes da importância da saúde mental do que nunca, muitos jovens ainda não sabem como lidar com suas emoções de forma saudável. Parte dessa dificuldade vem do fato de as redes sociais terem se tornado parte integrante das interações diárias. Elas criam uma pressão invisível para exibir uma vida perfeita, sem falhas, algo que não permite espaço para vulnerabilidade. A tentativa de ter tudo sob controle pode, muitas vezes, levar a um afastamento emocional. Ao não conseguirem compartilhar seus verdadeiros sentimentos, muitos jovens se sentem cada vez mais isolados. Eles enfrentam o constante medo de não serem suficientes ou de estarem sofrendo sozinhos, sem saber como pedir ajuda. E isso nos leva à falta de um círculo de apoio sólido. O apoio emocional é essencial para o bem-estar de qualquer pessoa, mas, para a geração Z, muitas vezes é difícil procurar essa ajuda. Pode ser a falta de confiança nas relações, o medo do julgamento ou até uma cultura de individualismo que preza pela independência emocional. Esse isolamento é alimentado pela ideia de que pedir ajuda é sinônimo de fraqueza, uma noção alimentada pela pressão constante para ser bem-sucedido, feliz e perfeito, o tempo todo. É nesse ambiente competitivo e exigente que muitos jovens enfrentam suas dificuldades sozinhos. E esse isolamento só piora a solidão emocional. Em 2017, um estudo da Universidade de Harvard revelou algo alarmante. A falta de apoio social e a isolação emocional estão fortemente associadas ao aumento de distúrbios emocionais, como a ansiedade e a depressão, especialmente entre os jovens. O estudo mostrou que aqueles que não possuem uma rede de apoio confiável são mais propensos a sofrer com distúrbios psicológicos, como estresse crônico e solidão.
E, quando isso acontece, não é apenas a saúde mental que fica comprometida. A falta de um apoio emocional real pode afetar a qualidade das relações interpessoais, criando um ciclo vicioso de desconexão, onde o verdadeiro suporte se torna cada vez mais difícil de encontrar. Esse estudo sublinha a grande importância de cultivar relações sólidas, onde o apoio emocional seja oferecido de forma constante. A solidão emocional se torna ainda mais prejudicial à saúde mental quando as pessoas não sabem a quem recorrer ou sequer entendem como procurar ajuda. E, infelizmente, a pressão para alcançar o sucesso, seja no trabalho, nos estudos ou nas redes sociais, tem sido um fator determinante na solidão emocional da geração Z. As expectativas de sucesso são muitas vezes moldadas por padrões irreais de vida, que são amplificados por plataformas como Instagram, TikTok e YouTube. Esses padrões criam uma cultura de comparação constante, onde o sucesso é medido não pelo processo, mas pelas conquistas visíveis e, frequentemente, superficiais. Essa obsessão por alcançar um sucesso imediato leva muitos jovens a uma crescente frustração e insatisfação. Quando o sucesso não acontece da maneira como os outros o exibem ou como o próprio jovem imagina, o sentimento de fracasso se instala. Ele começa a se perceber como alguém que está ficando para trás. Esse processo gera uma angústia emocional profunda, pois, ao se ver como não suficiente ou não bem-sucedido, o jovem se desconecta não apenas dos outros, mas também da sua própria identidade. O conceito de sucesso para a geração Z vai além das redes sociais. Existe uma pressão também nas esferas familiares e sociais, onde há expectativas de que os jovens alcancem marcos profissionais e acadêmicos específicos. Isso gera ansiedade e preocupações constantes, especialmente quando muitos sentem que não estão conseguindo corresponder às expectativas em todos esses âmbitos: acadêmico, profissional e até social. A solidão se insere nesse contexto porque, quando o sucesso é medido com base em padrões externos, muitos jovens acabam se sentindo como se estivessem falhando e, ainda pior, se sentem sozinhos nessa falha. Esse vazio emocional não pode ser preenchido pelas conquistas superficiais nas redes sociais. Pior ainda, não é reconhecido por aqueles ao redor, que os veem apenas através do sucesso visível. Quando os padrões de sucesso são construídos sobre expectativas irreais, como ter uma vida perfeita, um sucesso instantâneo ou um corpo idealizado, a ansiedade disparada é uma consequência inevitável. Isso leva a uma desconfiança crescente em relação a si mesmo, o que fortalece o ciclo da solidão emocional. O jovem que sente que não está alcançando o sucesso esperado acaba se distanciando dos outros, não porque queira, mas porque se sente inadequado, inferior. A geração Z está mais exposta a questões de saúde mental do que as gerações anteriores, e isso se deve a um conjunto de fatores complexos: o impacto das redes sociais, pressões sociais constantes e o ritmo frenético da vida moderna. Isso, somado ao aumento de diagnósticos de ansiedade e depressão, cria um cenário de solidão emocional crescente, onde as conexões reais, de apoio e compreensão, são mais raras do que nunca. O cérebro da geração Z está em um momento crucial de desenvolvimento, e isso torna mais vulnerável ao estresse e à ansiedade. Somado a isso, o excesso de estímulos digitais, a falta de conexões profundas e a pressão para ser perfeito tornam os jovens mais propensos a problemas emocionais. E quando falamos de solidão emocional, não estamos falando apenas de estar sozinho, estamos falando de uma desconexão profunda, que nasce de distorções mentais geradas por esse ambiente. A falta de compreensão sobre saúde mental e a normalização do sofrimento só intensificam essa realidade. Muitos jovens não têm as ferramentas para identificar ou lidar com a depressão e a ansiedade, e, como consequência, acabam vivendo em um ciclo de solidão emocional. Às vezes, o isolamento vem de não saber a quem recorrer ou, ainda pior, de acreditar que seus sentimentos não têm valor. O problema se agrava pela falta de empatia e compreensão sobre a saúde mental, o que torna o isolamento ainda mais doloroso. E os números são alarmantes. A geração Z está mais propensa a relatar sentimentos de solidão, isolamento e desespero do que qualquer geração anterior. Um estudo da American Psychological Association confirma isso. A solidão emocional está crescendo,
e está diretamente ligada ao ambiente digital e à pressão externa. O ciclo vicioso se forma, e a solidão emocional se torna um peso diário. Embora existam várias soluções digitais, como aplicativos de terapia e grupos online, muitos jovens continuam presos nessa solidão. O problema com essas soluções rápidas é que elas não conseguem tocar na raiz da questão, a verdadeira necessidade de conexões humanas genuínas. A cultura do faça você mesmo e o estigma em torno da terapia estão levando muitos a buscar soluções temporárias, sem resolver o problema de verdade. O medo de ser julgado por precisar de ajuda impede a geração Z de procurar o suporte que tanto precisa. Em muitas culturas, ainda existe um tabu sobre buscar ajuda profissional. Isso cria um estigma que impede os jovens de se abrirem com amigos, familiares ou até com terapeutas. O isolamento social cresce, e o ciclo da solidão se aprofunda. Porém, a boa notícia é que não estamos condenados à solidão. A geração Z não precisa viver assim. A neurociência nos mostra que a plasticidade cerebral é uma ferramenta poderosa. Podemos reprogramar nossas respostas emocionais e mudar a forma como nos relacionamos com nós mesmos e com os outros. A reconexão com nossa identidade verdadeira e com relações genuínas pode ser a chave para a cura. O primeiro passo é reconhecer que a solidão não é um destino final. Não é permanente. Ao validar nossos sentimentos e entender que essa sensação pode ser superada, começamos a buscar soluções reais. Soluções que começam com a mudança da nossa relação com os outros. Uma estratégia simples, mas poderosa, é desconectar-se da pressão digital e investir em relações reais, onde a vulnerabilidade é aceita e o compartilhamento de experiências é a base do vínculo. As interações digitais podem ser práticas, mas elas nunca substituem a profundidade emocional que podemos alcançar quando nos conectamos de verdade, face a face, com quem realmente importa. Existem várias estratégias que podem ajudar a geração Z a melhorar sua saúde mental, e algumas delas são verdadeiramente transformadoras. 1. Terapia. A psicoterapia pode ser uma ferramenta poderosa para lidar com sentimentos de solidão, ansiedade e depressão. Não se trata apenas de entender os padrões emocionais negativos, mas de aprender a enfrentá-los de forma prática e saudável. A terapia oferece não só o alívio imediato, mas as ferramentas necessárias para criar um bem-estar emocional duradouro. 2. Mindfulness. A prática de mindfulness, ou atenção plena, é como um reset mental. Ela nos ensina a focar no presente, a desacelerar e a reduzir a pressão dos pensamentos negativos. Quando conseguimos silenciar a autocrítica constante, encontramos espaço para respirar e viver o momento sem nos perdermos em um ciclo de solidão. 3. Grupos de apoio. Participar de grupos de apoio, sejam presenciais ou online, oferece um alicerce emocional fundamental. Nesses espaços, encontramos acolhimento, compreensão e a sensação de que não estamos sozinhos. Compartilhar nossas experiências e ouvir os outros pode ser o primeiro passo para quebrar o isolamento e fortalecer nossa saúde mental. A solidão digital só pode ser superada com uma mudança de perspectiva nas interações online. Precisamos colocar autenticidade e qualidade em primeiro lugar, deixando de lado a obsessão por números, sejam seguidores ou curtidas. Isso significa criar um espaço onde as conexões humanas possam florescer, livres da pressão de apresentar uma versão idealizada de nós mesmos. Além disso, o autocuidado se torna fundamental nesse processo de reconexão. Cuidar da nossa saúde mental não é apenas buscar ajuda externa, mas adotar práticas diárias que aliviem o estresse e restauram o equilíbrio emocional. Exercício físico, descanso adequado, alimentação saudável e, claro, momentos para nós mesmos são essenciais para renovar nossa energia interna. A solidão da geração Z não é um destino final, mas um desafio que podemos transformar. Ao compreender as causas da solidão digital, das pressões externas e da desconexão emocional, podemos retomar o controle sobre nossa saúde mental. Terapia, mindfulness, grupos de apoio e práticas de autocuidado nos fornecem os caminhos para essa reconexão verdadeira. E você, está pronto para começar a sua jornada de reconexão?
Se este vídeo tocou algo dentro de você, compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe mais conteúdos que vão transformar a sua vida emocional. Deixe seu comentário, sua experiência pode ser a chave para ajudar outras pessoas. Quero saber como você está lidando com a solidão e o que tem feito para superá-la. Juntos, podemos construir uma rede de apoio genuína e crescer emocionalmente. Até o próximo vídeo.